Porque um novo relatório foi descartado. Isso mostra que as empresas públicas agora estão agachadas 3% do suprimento total de Bitcoin. Eles acumularam 688 mil Bitcoin somente nos últimos 3 a 4 anos. E se isso continuar acelerando, os estados da nação podem realmente ter uma corrida em suas mãos, porque podemos ver todos os dias. Fortuna maciça, 500 empresas, que tem 2 pontos de dinheiro de 5 bilhões de dólares em dinheiro, continue comprando Bitcoin. Então, esta notícia foi lançada apenas algumas horas atrás. Os acionistas enviaram uma proposta para a gigante de 165 bilhões de dólares, chamou Strive, para começar a comprar Bitcoin, e eles têm 2 pontos de 5 bilhões de dólares em dinheiro no balanço deles. Agora, novamente, MicroStrategy tornou-se um dos 10 melhores. Isso mesmo. Eles têm um dos 10 maiores tesourarias do mundo inteiro adotando esta estratégia do tesouro de Bitcoin. Então, hoje, quero realmente triturar os números e dar uma olhada em quantas empresas mais corporações pode realmente fazer o que se esforça está sendo pressionado a fazer e que é adotar Bitcoin. No balanço eu também quero mergulhar neste relatório, porque há muitas outras pepitas realmente interessantes que mostram apenas essa adoção de Bitcoin entre os bilionários e essas grandes corporações multibilionárias. É absolutamente indo parabólico. A adoção neste espaço é incrível. E realmente não está desacelerando, o que acho que é realmente interessante. Estou mais interessado em ver o que está acontecendo com os preços das ações dessas empresas que iniciam uma reserva estratégica de Bitcoin. Para que possamos ver aqui, isso é uma pequena pepita do relatório. O relatório mostra que as pilhas combinadas subiram mais de 2% dessas empresas públicas que têm Bitcoin no balanço. O valor combinado agora é 56 bilhões de dólares. Valor de Bitcoin. Então, novamente, isso é enorme, que isso é obviamente levando em consideração o preço do Bitcoin ser 82 mil dólares no momento do relatório. Mas vamos realmente pensar sobre isso por um minuto. Ok, vamos triturar os números como dizemos aqui no canal o tempo todo. Quantas empresas públicas têm a Bitcoin no balanço? Bem, se pularmos para o tesouro de Bitcoin, o Bitcoin Treasuries está nos dizendo que há 178. Vocês podem ver isso, entidades totais segurando o Bitcoin. Estas são grandes entidades. Ok, então as empresas públicas são apenas 90. 91 empresa pública entre isso. Você sabe, 178 números. Temos governos e ETFs e todos os tipos de outros grandes detentores, mas há 91 empresa pública que mantém o Bitcoin no balanço. Este novo relatório mostra que há cerca de 688 mil Bitcoin mantidos por essas 91 empresas públicas. Então, quantas empresas públicas podem fazer o mesmo? Bem, vamos acabar com esses números e vamos dar uma olhada. Quão escasso o ativo mais escasso da história humana realmente é? Porque quando realmente olhamos para o número de Bitcoin Exchange e o fato de estar diminuindo, vocês vão chegar a algumas conclusões bastante alarmantes. Hoje vimos o número de Bitcoin nas trocas hoje. Estamos abaixados para 2,4 milhões de Bitcoin. Eu sempre lembro. Essa tendência está acelerando pela primeira vez na vida de Bitcoin. Vimos apenas 5 anos seguidos de Bitcoin deixando as trocas. Então agora é quando fazemos um pouco de matemática. Nós pulamos e dizemos, ok, 688 mil Bitcoin mantido por empresas públicas. O que acontece quando esse X4X? Isso vai acontecer, mas se isso acontecer, quantas empresas públicas isso seria? Vamos supor que não tenhamos mais 91 empresa pública comprando Bitcoin. Vamos supor que o número 4xs, se minha matemática rápida na transmissão ao vivo me serve corretamente. Sim. Alguém me verifica nos comentários porque não conheço minhas matemáticas, especialmente em uma transmissão ao vivo, mas acredito que são 364.
Se tivermos 364 empresas públicas que acumulam Bitcoin e se, em média, para cada 91 empresa que entra no espaço do Bitcoin, elas compram 688 mil moedas. Não temos Bitcoin em trocas. Depois de apenas 364, adotaram o Bitcoin agora matemática rápida. Há 58 mil empresas públicas adotando o Bitcoin. Ficamos sem Bitcoin em trocas após apenas 364. Adote Bitcoin. Se eles adotarem o Bitcoin na mesma taxa que os primeiros 91 empresa pública têm. E, novamente, quem faz parte dos primeiros 91 empresa pública a adotar o Bitcoin? Michael Saylor. E lembre-se da cabeça maciça que ele conseguiu. Ele está agachado com 550 mil moedas no momento da gravação. Vamos ficar um pouco mais específicos aqui. Vamos dar uma olhada no Saylor Tracker, mas algo que muitas pessoas esquecem é que Michael Saylor estava comprando Bitcoin quando estava em. Estamos com 80 mil dólares por moeda agora. E será muito mais difícil para futuras empresas públicas para fazer o que Michael Saylor fez, como podemos ver. Ele está agachado em 44,3 bilhões de dólares em Bitcoin. Ele está sentado em 8 bilhões de dólares em lucro. Veja quanto seu preço médio aumentou. Isso é realmente interessante. Michael tem apenas 23% no lucro agora. Isso ocorre porque ele tem sido agressivamente, como vocês podem ver pelo gráfico, comprando o topo. Como ele diz, ele está comprando o topo para sempre e tem muitos pontos verdes acima de 100 mil dólares por moeda. Mas os pontos de mim mostrando este gráfico é que não. Toda empresa pública vai se beneficiar da mesma maneira que Michael Saylor. Podemos ver a MicroStrategy, aumenta 133% no momento. E o que ele fez é que ele está comparando a MicroStrategy neste gráfico, esta pequena tabela, para os estoques com melhor desempenho. Então vocês podem ver Tesla naquele pequeno gráfico. Você pode ver o Facebook. Você pode ver o melhor dos melhores no SP500. Agora, o que é interessante é a MicroStrategy agora. Na verdade, teve uma correção bastante significativa. E mesmo considerando essa correção, a MicroStrategy ainda está absolutamente dominando. Para que possamos ver se eu realmente zoom aqui, este é o gráfico da MicroStrategy. Se eu medisse sua correção, caiu 43% e até. Considerando o fato de que a MicroStrategy agora no momento da gravação caiu mais de 40%. Sim, 43%. Seu preço das ações ainda está superando literalmente todo mundo. O que acontece quando o preço das ações da MicroStrategy remonta à sua alta de todos os tempos? Vou te dizer o que acontece. Michael continuará a percorrer o caminho que eu acredito que vai levar a ele ser o CEO à frente da empresa com o maior tesouro. Então, o que vou tentar fazer aqui é aumentar o zoom todo para vocês. É mostrar a vocês o pequeno gráfico que eu preparei aqui. Isso está mostrando as empresas em todo o mundo com os maiores tesouros que podemos ver. A Apple número 1. Eles têm 156 bilhões de dólares em economia por um dia chuvoso lá dentro. Alfabeto do Tesouro Corporativo, 93 bilhões, Amazon, 88 bilhões. Então você tem a Microsoft, Meta, General Electric, com 55 bilhões. E adivinha onde está a MicroStrategy? Eles se sentam no número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles têm o sétimo maior tesouro do mundo inteiro. E isso é apenas por causa da estratégia do tesouro do Bitcoin que Michael implementou em sua empresa. Agora, novamente, se ele estiver agachado com 500 mil moedas, estou aqui para te dizer. Seus dias limitam-se de ser capaz de dirigir esses caras. Porque, como podemos ver, há apenas 2,4 milhões de Bitcoin nas trocas hoje. Há apenas Bitcoins suficientes para 5 empresas atuarem a MicroStrategy. Fez o Bitcoin nas trocas. Bitcoin está ficando mais escasso. E escasso a cada dia. É por isso que eu altamente encorajo vocês mais uma vez. Confira nossos patrocinadores do programa. Vai e compre bem o Bitcoin e o Bitcoin. E depois armazene-o com segurança e correção com sementes de carimbo porque o W no bate-papo faz um ótimo ponto, comprando SATS todos os dias. Mantenha a inflação longe. Ok, está acontecendo. A inflação só vai piorar. É apenas matemática.
E para os comentários de MC Love. Quando esse número de Bitcoin nas trocas continuar para diminuir, o que acontece quando esse número atinge zero? Vou lhe dizer o preço do Bitcoin. Vocês vão ver esses grandes, massivos dildos verdes. Veremos centenas de velas de vibrador de $1000. É apenas inevitável. Vai acontecer. Obrigado por me levar lá, MC Love. Quando a asfixia de suprimentos faz tomem efeito total. O preço do Bitcoin, acho que ele vai surpreender as pessoas. Para o lado positivo. O W faz um ótimo comentário aqui. Vendo as taxas de adoção aumentando tão agressivamente à medida que nos aproximamos cada vez mais de um choque de oferta. Duvido que alguém tenha uma ideia de quão alto o Bitcoin está indo nos próximos 2 anos. Eu também. Acho que não podemos prever o preço do Bitcoin nos próximos 2 anos. Eu acho que todos esses modelos usando os últimos 16 anos de dados e projetando esse avanço, eu não acho que eles estão preparados para analisar o preço do Bitcoin em um mundo que é diferente. Temos uma fabricação de choque de suprimentos, onde o número de Bitcoin disponível para venda está diminuindo. Também temos pensões. O que, 96% de todo o Bitcoin que jamais será criado. Portanto, o lado da oferta da equação é apertado. Então eu acho que vamos ver os outros 99% do mundo querem adotar o Bitcoin. Nos 15 próximos, 20 anos. Estou sendo conservador. Eu acho que eles vão querer adotá-lo nos próximos 10. Este é o meu pensamento. Isso é apenas por causa de como as tecnologias são adotadas como curvas S exponenciais. E, novamente, os dados entre 2008 e 2020, os primeiros 12 anos da vida de Bitcoin, muito diferentes. Tínhamos muito suprimento, não houve choque de oferta. O número de Bitcoin nas trocas só cresceu. E não havia demanda. Menos de 1% do mundo comprou o Bitcoin pré. Então a UW faz um ótimo ponto no bate-papo. Eu simplesmente não acho que vamos ver o preço do top Bitcoin a 100k, 120k ou 150k sim, é uma probabilidade de que eu acho que é uma probabilidade de 5%. Que vamos chegar aos 120 ou 150k. Não estou dizendo que é impossível. Poderia acontecer. Não sei. Não tenho ideia de onde o preço do Bitcoin está indo em 2025. Qualquer um que lhe diga que conhece com certeza. Eles provavelmente vão tentar enganar você e vender algum curso de negociação. O rei Odri também faz um ponto justo. Novamente, este vídeo não está endossando políticos. Sim, Donald Trump bombeou e jogou o próprio e a própria esposa em 48 horas antes de assumir o cargo. Muito ciente disso, lembramos todos os espectadores, todos os de vocês entre o YouTube e o Twitter desse fato o tempo todo. Não confie em nenhum político. Mesmo quando eles estão dizendo coisas muito otimistas. Mais uma vez, pegue tudo o que eles dizem com grão de sal. Agora, eu concordo com Simon. O suprimento nunca será zero para o Bitcoin. Sempre haverá vendedores. Isso é verdade. Mas acho que quando o equilíbrio cambial se abaixa a zero, pense hipoteticamente como esse mundo se parece. O Bitcoin provavelmente é $1 milhão por moeda. Novamente, estou apenas projetando 4 a 5 anos do futuro. Bitcoin mantém, compondo anualmente a 140%, como há 16 anos. O Bitcoin será $1 milhão. Moedas nas trocas serão zero. Como é o ambiente quando o Bitcoin está a $1 milhão por moeda? E você tem estados-nação correndo e se esforçando agressivamente para comprar o Bitcoin para a segurança nacional. Você realmente pensa, pequeno Luke aqui com corte de cabelo lésbico, você realmente acha que eu vou poder? Para Logon Coinbase ou TID. A Reserva Nacional Estratégica para a América, o detentor da moeda de reserva global do mundo. Ou você acha que a quantidade muito pequena de Bitcoin que é vendida todos os dias nas trocas? Você acha que isso será reservado para estados nacionais ou bilionários como Michael Saylor? Novamente, tem os mesmos direitos e regras que um Estado-nação ou um Michael Saylor na rede Bitcoin. Mas quando se trata de trocas que têm todos esses pequenos acordos de aperto de mão, com os bilionários e as trocas e os estados da nação, não sou tão ingênuo ao pensar que vou conseguir obter dibs sobre esse Bitcoin limitado na troca, que um bilionário como Michael Saylor ou um Estado-nação possa querer. É por isso que eu sempre encorajo vocês a classificarem sua auto-custódia de Bitcoin mais cedo.
Esteja preparado. Coisas loucas provavelmente vão acontecer. My Man Rock VTM, obrigado pelo superchat super de $50. Meu amigo, eu aprecio isso. Talvez o Rock saiba que eu apenas voltei para sua cidade ontem à noite. É engraçado porque, depois de ficar longe de Rock City por cerca de 6 semanas, eu literalmente voltei ontem. Isso é tão engraçado. É bom ver no chat Rock. O que é essa coisa de Bitcoin? Que eu sempre falo. Bitcoin é algo que todos vocês devem possuir. Se você não possui Bitcoin hoje, eu considero que você vai lá e comprar um pouco de Bitcoin. Melhor do que o Bitcoin é o Bitcoiners. Bitcoiners também são minha tribo, Rock. Bem, como eu disse, acho que é uma bela nota para terminar o fluxo desta noite. Muito obrigado ao 4 de vocês assistindo a esse fluxo. Eu aprecio cada um de vocês. Vejo você no próximo fluxo onde, para o ponto de Rock, você me encontrará falando sobre essa coisa de Bitcoin que eu gosto de falar. Bem, é isso. Pessoal, tenha uma boa noite. Obrigado.